Será um português o sucessor de Jorge Jesus? Vamos falar um pouquinho de Carlos Carvalhal. Eu conto com o seu like e com o teu comentário aqui embaixo. Será ele o nome adequado para dar sequência ao que foi feito por Jorge Jesus? Vamos conhecer um pouquinho mais esse cara aí, esse candidato a técnico do Flamengo. Carvalhal tem 54 anos, nasceu em Braga, Portugal, foi jogador de futebol, foi zagueiro e passou por grandes clubes, inclusive Porto, Braga, enfim. Encerra sua carreira no Sporting Espinho. Em 1998, ele passa a ser o treinador do clube de Espinho. E aí, pessoal, começa a sua carreira que já tem 22 anos aí na estrada. Atualmente, Carvalhal é o treinador do Rio Ave de Portugal, que evidentemente não é um dos maiores clubes do país, não é o Porto, não é o Benfica, não é o Sporting, não é o Braga, mas que consegue fazer um campeonato português bastante interessante, está na 6ª colocação. Lembrando que estamos na penúltima rodada do campeonato português, tem jogo do Rio Ave no sábado contra o Boa Vista, vale classificação para a Liga Europa, tá lá na disputa com o Famalicão. Se o Famalicão tropeçar e o Rio Ave vencer, consegue esse feito histórico até para a história do clube do Rio Ave e também para a história do treinador. O Carlos Carvalhal, ele tem um estilo de jogo ofensivo, né? Os times dele são times ofensivos que jogam para frente, seja no 4-4-2, no 4-3-3. O Rio Ave, com todas as suas limitações, consegue ser um time extremamente competitivo dentro da Liga Portuguesa, da Primeira Liga. E o Carlos Carvalhal é um técnico interessante, a meu ver. Por quê? Porque ele tem algo que o Flamengo precisa. Ele tem muita gana, ele tem muita sede, porque ele precisa de afirmação. Apesar de ser um técnico experiente, já com seus 54 anos, já tendo treinado 16 clubes de futebol, Carvalhal não tem grandes títulos no seu currículo, apenas uma taça da Liga com Vitória de Setúbal em 2007 e 2008. E ele teve passagens, poucas, é verdade, por clubes grandes. Ele passou pelo Sporting de Lisboa entre 2009 e 2011, passou também pelo Besiktas da Turquia entre 2011 e 2012. Tudo bem, o Besiktas não é o maior clube turco, nem o segundo maior. O Sporting também não é o maior clube português, nem o segundo maior. Mas foi ali onde ele teve o seu auge, onde ele teve a sua grande chance de disputar títulos e não conseguiu. E falhou. Daí pra frente, Carvalhal teve o seguinte desafio. Ele foi pro Sheffield Wednesday, que não é o Sheffield United. Foi pra 2ª divisão da Inglaterra em 2015, ficou até 2017 e conseguiu, em 2 ocasiões, chegar aos playoffs da Championship. Como é que funciona no futebol inglês? Os 2 primeiros colocados da 2ª divisão da Championship se classificam diretamente para a 1ª divisão, para a Premier League. E do 3º ao 6º colocado, um playoff para que um suba. Ele não conseguiu subir, mas conseguiu classificar o Sheffield Wednesday para os playoffs. Aí o que aconteceu? A partir de 2017, ele deixa o clube e assume o Swansea. Ele recebe um convite da Premier League, de um clube da elite do futebol inglês. O Swansea, na última colocação, olha que perrengue, olha que brabeza, rabo de foguete que ele foi assumir. Na última colocação, o Swansea, que é do país de Gales, fez o convite para o Carvalhal topou essa missão e conseguiu levar o Swansea apenas à antepenúltima colocação. Conseguiu no início uma sequência de vitórias, mas depois o trem descarrilhou, desandou e ele não conseguiu evitar o rebaixamento do time britânico, né, do time do país de Gales. Aí em 2018 ele deixa o time, deixa o Swansea e assume o Rio Ave, nessa situação que eu coloco para vocês. É um trabalho bastante bacana, um trabalho de recuperação dele, um trabalho de recuperação do clube que está aí disputando uma classificação à Liga Europa, seria um feito muito legal. E mais um pouco do perfil do Carvalhal aqui pra gente traçar. Carvalhal é um estudioso, um acadêmico do futebol, fala muito bem, entrevistas muito interessantes, um cara que tá sempre participando de palestras, de fóruns, de discussões sobre futebol, bastante interessado pela parte tática do jogo, profundo conhecedor tático do jogo, enfim, me parece um treinador muito interessante exatamente por ele ter essa necessidade de vencer alguma coisa, porque o único título da carreira dele, expressivo, foi no Vitória de Setúbal, que nem grande em Portugal é. Isso lá em 2008. Então esse cara precisa na sua carreira exatamente do quê? Desculpe até a expressão, mas ele precisa dar uma porrada, ele precisa de um título, mostrar as credenciais aqui. Sou campeão da Libertadores da América, sou campeão do Campeonato Brasileiro. E o Flamengo pode seduzi-lo com esse argumento. No Flamengo você vai ter as condições de ser campeão, coisa que apesar de bom treinador você não é. Esse é o Carlos Carvalhal. Carlos Augusto Soares da Costa Faria Carvalhal. Vou até ver minha colinha aqui se eu acertei o nome. Carlos Augusto Soares da Costa Faria Carvalhal. Gravei, memorizei. Rapaz, é outro patamar. Deixa o like aí que depois dessa eu mereci. Pessoal, esse é o Carvalhal, um cara que inspira toda uma geração de técnicos portugueses. Ele foi técnico e teve o Bruno Lage como seu auxiliar, o Miguel Cardoso também. Já escreveu livros sobre futebol, um profundo conhecedor do jogo. Agora, será que esse cara tá apto a assumir o Flamengo? Levantei a bola, agora vocês cortem. Acha que dá pro Carvalhal pegar o Mengão? Seria a sua primeira, segunda
segunda, terceira, quarta opção, quinta opção, ou você riscaria da nossa lista? Lembrando aí, a título de curiosidade, que o Bragantino aqui do Brasil chegou a cogitar o nome do Carvalhal para o início da temporada, para o lugar do Zago, mas que acabou não vindo, permaneceu no Rio Ave de Portugal, sexto colocado no Campeonato Português. Uma última colocação, né, um grande orgulho na carreira do Carvalhal, e foi exatamente o que fez ele surgir para o futebol português como um grande nome, foi exatamente o momento dele no Leixões, né, um clube da terceira divisão de Portugal, que conseguiu chegar à final da Taça da Liga, perdeu para o Sport, mas foi um feito histórico, nenhum outro treinador português conseguiu isso. É verdade que isso não é um título, é um vice, mas um momento de grandeza aí da carreira do treinador. Pessoal, mais sobre o Carvalhal você acompanha no colunadofla.com, o maior portal de notícias do Mengão. Eu vou ficando por aqui, deixando um grande abraço para todo mundo, comenta aqui embaixo. Valeu, nação! Grande abraço!